Boa noite. Estamos aqui para mais uma palestra de nutrição deste mês de julho de 2021 na Associação dos Diabéticos de Americana, a ADAM. Está aqui presente a nossa psicóloga Giovana, a nossa enfermeira Cida, os nossos participantes e associados, o senhor Valdemir, Daniel e a sua esposa Helena. E hoje nós vamos abordar um tema que parece que sai um pouco do diabetes, mas que tem tudo a ver com diabetes, que é o intestino e o controle glicêmico. Não sei se vocês já ouviram falar que existe uma correlação entre o intestino e esse controle da glicemia. Eu acho que a gente escuta falar muito do intestino, mas de um outro aspecto, sob um outro ângulo. E hoje a gente vai ver que o intestino, ele auxilia e muito ao controle glicêmico e que existem drogas farmacológicas e hipoglicemiantes orais que são baseadas em substâncias que o intestino fabrica para o controle da glicemia. Por isso que a gente vai abordar esse tema e como que a nutrição, como é que a nossa alimentação pode contribuir para a melhora da saúde intestinal e concomitantemente a melhora do controle glicêmico. Então eu gostaria de saber de vocês o que vocês já ouviram falar sobre o intestino. Vocês sabem que eu não gosto de dar palestra sozinha, eu gosto de saber o que vocês sabem e o que vocês acham e passarem para a gente, para que a gente possa dar o início e o encaminhamento à palestra. Então o que vocês sabem sobre o intestino? Alguma coisa vocês já ouviram falar sobre? Já ouvi falar, eu não sabia, fiquei estupefato quando eu vi que as vitaminas que a gente ingere nos alimentos acabam ficando em parte do intestino. Eu nunca imaginava isso. Mas isso 100% de todas as vitaminas que a gente ingere? Ou será que existem algumas características que possam permitir que elas não sejam absorvidas? Eu me baseei mais em quem fez bariátrica, por exemplo, tem que tomar sempre um complemento alimentar. Por quê? Porque as paredes do intestino não absorvem mais aquelas vitaminas. Isso que eu fiquei sabendo. Porque nesse caso de uma cirurgia bariátrica, onde ela é feita também parte do intestino, não só no estômago, muitas dos cortes que são feitos no intestino retiram partes desse intestino onde seria o local de absorção de determinadas vitaminas. Aí há necessidade da suplementação, porque vitaminas elas são essenciais no nosso organismo. Ou seja, tudo na nutrição que é essencial, o corpo precisa, mas ele não fabrica. Então ele tem que extrair da nossa alimentação. Então, como elas são essenciais e o corpo já não consegue mais absorvê-las, por conta desses cortes foi retirada a parte do intestino ao qual algumas vitaminas seriam absorvidas, aí há a necessidade da suplementação. E não adianta ser uma suplementação via oral, porque como o intestino não absorve mais, se eu tomar via oral, vai embora com as fezes, porque o local de absorção dessas vitaminas não existe mais. Então, há necessidade delas serem endovenosa ou intramuscular. Isso também já não sabia. Né? Então, não adianta a gente ingerir nem os alimentos que são fontes daquelas vitaminas, que se tem uma depressão, ou seja, que se tem uma falta no corpo, por conta desse tipo de cirurgias, porque o corpo não vai absorver. Elas têm que ser de outra forma, de outra maneira aplicadas no organismo para que elas caiam diretamente na corrente sanguínea e sejam distribuídas no corpo. Senão vai dar na mesma. Senão vai dar na mesma. Né? Tudo que for oral, nesse sentido, que um órgão foi retirado, o órgão digestivo, como é o intestino, não vai adiantar a gente ingerir via oral, seja pela alimentação ou pela suplementação oral. Tem que ser endovenosa ou intramuscular, geralmente é intramuscular, tá? O que mais vocês sabem sobre o intestino? O que eu ouço muito, isso é comum. A pessoa reclama, meu intestino é assim, funciona, é assim, é assado, mas o intestino, ele funciona de acordo com o que a pessoa
se alimenta. Exatamente. Tem que se alimentar certo o funcionamento do intestino. E o que seria se alimentar corretamente para a saúde intestinal, que é até uma das pautas que a gente vai ver hoje. Em primeiro lugar, tomar bastante água, Por quê? porque a água ela ajuda muito no funcionamento de tudo e principalmente do intestino. Certo. E Seria se só alimentar- água? Não, se alimentar de verduras, Fibras. fibras. Fibras a gente encontra principalmente no segundo nível ou andar da pirâmide alimentar, que são o grupo das hortaliças, verduras e legumes, e o grupo das frutas. Para pessoas com diabetes, a gente tem que ter uma certa cautela para a ingestão de frutas, porque as frutas elas têm o carboidrato simples, que é a frutose, e o carboidrato simples a gente sabe que provoca uma elevação muito rápida e grande da nossa glicemia. Por isso a gente tem uma certa restrição ao número total de frutas ao longo do dia e sem exageros nessas quantidades que devem ser individualizadas. Frutas para pessoas com diabetes devem ser ingeridas 3 unidades por dia em diferentes refeições, certo? Por conta da frutose que elas apresentam. Independente da fruta. Independente da fruta. Uma Qualquer uma fruta. banana, uma pera, uma maçã. Porque a gente fala que Três. frutas caldosas, que tem sumo, que tem caldo, a gente não pode chupar somente. A gente tem que comer com as fibras. Que eu costumo dizer que as fibras são o coringa na alimentação da pessoa com diabetes. E a gente vai ver mais pra frente. Alguém mais quer falar sobre o intestino? Que sabe alguma coisa sobre o intestino? O que é intestino grosso e intestino delgado? São 2 partes do intestino. O intestino ele se divide, o intestino é um órgão de digestão, de términos de digestão, de absorção. Então todo alimento que a gente ingerir via oral vai passar por todo o trato digestivo, que consta da boca, consta da faringe, do esôfago, do estômago e do intestino delgado, dividido em 3 partes, duodeno, jejunum e ilho, e o intestino grosso, que é o cólon, que é cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto e o ânus por onde a gente expele as fezes, que é o resto de toda a alimentação que o corpo não vai utilizar. Então é dividido nessas partes porque cada uma dessas partes tem uma função digestiva e absortiva. A água, por exemplo, vai ser geralmente absorvida no cólon, que é o intestino grosso. Muitos nutrientes vão ser digeridos e absorvidos no duodeno, jejum e no ilho, que são o intestino delgado. Então se faz essa diferenciação porque eles têm características diferentes, mas todos eles vão ter a função exatamente. Obrigada, Cida. Ó, o intestino delgado seria esse mais amontoadinho. Ele tem em torno aí de 7 metros, mais ou menos, se a gente esticar. E o intestino grosso, que é esse aqui, ó, cólon. Cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus. Então, o intestino grosso, que é esse aqui, que parece uma moldura de quadro, ele tem cerca de 2 metros. Então, a gente tem ao todo do intestino cerca de 9 metros. Obrigada, Cida. Então, assim, é muita coisa, mas é um órgão que, como a gente vai ver, ninguém citou, mas ele é considerado o nosso segundo cérebro. Por que ele é considerado o segundo cérebro? Porque se a gente for comparar ele com o cérebro é que comanda tudo, né, no nosso corpo. Todas as funções são comandadas pelo cérebro. A gente vai ver que o intestino tem um sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso entérico, independente do cérebro. Ele comanda ele mesmo. Ele produz inúmeras substâncias que o cérebro produz. Cerca de 90% de todo o neurotransmissor serotonina, que é aquele que deixa a gente em paz, calmo, tranquilo, exatamente, paz e amor,
ele é produzido pelo intestino, pelos neurônios que estão presentes no intestino. 50% da dopamina, que é um outro neurotransmissor produzido pelo sistema nervoso central, ou seja, pelo cérebro, é produzido pelo intestino. A dopamina é o hormônio ou o neurotransmissor que faz a gente sentir prazer, que faz a gente se relacionar com as outras pessoas. Então, 50% é produzido no intestino. E se a gente for analisar o peso das bactérias que moram no nosso intestino, que são trilhões de micro-organismos, a gente vai observar que é o mesmo peso do cérebro, 2,5 kg aproximadamente. E que assim como o cérebro, existe uma barreira protetora, uma membraninha que protege o intestino. O cérebro é a barreira que a gente chama de hematoencefálica. No intestino é a barreira hematoentérica. Então eles são muito semelhantes. E a gente vai observar que o intestino, ele pode ser considerado também como uma glândula, porque produz neurotransmissores através do seu sistema nervoso central, produz hormônios e imunidade. 80% da nossa imunidade vem do intestino, vem da excelente saúde dos nossos micro-organismos. E como a Helena falou, a saúde dos micro-organismos que moram, desses trilhões de micro-organismos que moram dentro do nosso intestino, vão depender do que a gente se alimenta. E se eu tenho diabetes, dependendo do que eu me alimento e como estão essas glicemias, a saúde dos bichinhos intestinais também fica comprometida. Daí uma das primeiras correlações que a gente tem entre o intestino e o controle da glicemia. E que na realidade tudo vai se resumir numa alimentação equilibrada, individualizada em termos de quantidade de preferências alimentares e de qualidade, para que eu tenha uma saúde intestinal adequada e todas essas características adequadas também. Por isso a gente trouxe esse tema. Então aqui está falando intestino, segundo o cérebro, dessa barreira protetora, que o peso do intestino, das bactérias intestinais, é o mesmo peso do cérebro, em torno de 2,5 kg. Aqui fala da imunidade e dos neurotransmissores, serotonina e dopamina, que nós acabamos de citar. Alguma dúvida até aqui? Para mim também foi outra novidade, jamais Ada é cultura, conhecimento. Então, vem o Ada. que o intestino produz neurotransmissores, jamais ia imaginar isso. E se, por exemplo, o cérebro falhar, por alguma razão, o intestino ele se vira sozinho no sentido do sistema nervoso central. Ele vai continuar produzindo essas substâncias e os hormônios que ele fabrica, que a gente vai ver quais são e que tem uma correlação muito grande com o controle da nossa Já ouvi glicemia. falar que chocolate dá essa satisfação na pessoa. Eu nunca fui assim amante de chocolate. Nós mulheres somos Mas mais eu- do que vocês homens. Mas eu só Não ouvi é o meu falar. caso. Eu também não sou fã, eu gosto, mas não sou fã. Responsável por neurotransmissores jamais ia imaginar. Sim. Responsáveis pela formação Ô, de Denise, serotonina e dopamina. as fezes, elas é acumulada no intestino grosso. Sim, elas terminam, né, a sua formação, o final delas. Tanto que a absorção de líquidos, né, de água principalmente, no colo, no intestino grosso. Por isso que se formam as fezes. É o resto do resto. Por isso que quando a gente tem uma obstipação intestinal, que seria o intestino preso, a gente fica reabsorvendo toxina e aquilo vai ressecando, e tem pessoas que, dependendo de quantos dias fica obstipado, tem até que fazer uma cirurgia porque vira pedra de tão ressecado que fica, né? Porque vai reabsorvendo aquilo. Enquanto está ali no intestino, está sendo reabsorvido. As toxinas, no caso do cólon, principalmente, né? Porque o cólon é o resto mais.
Ali os nutrientes já devem ter sido absorvidos lá no intestino delgado. E o cólon vai ser mais o líquido mesmo. E o exercício físico ajuda muito no funcionamento. Ajuda no tônus muscular, porque a gente tem uma parede muscular que quando a gente pensa em comida, aquilo já tem que começar a se contrair para o aparelho digestivo como um todo já começar os seus movimentos. E são esses movimentos que também auxiliam na saída das fezes e na formação de todo o bolo alimentar e do bolo fecal. Então, se eu não tiver um tônus muscular adequado, esses movimentos ficam defasados também. Então, às vezes não é só dieta, é a dieta concomitante a um exercício físico, que vai auxiliar nesse processo até da formação da dopamina. Como o intestino vai ter um tônus muscular melhor e a própria atividade física acaba produzindo a dopamina, depois que a gente fez o exercício, a gente se sente tão bem, porque produz dopamina produzido pelo sistema nervoso central e pelo intestino e produz as endorfinas, que dão essa sensação de prazer e bem-estar. Pessoas acamadas têm muita constipação. Sim, porque não tem tônus muscular. Por isso que precisa de uma fisioterapia muitas vezes. E isso acontece quando a gente dorme, o intestino nosso. Ele não para. Na Mas ele realidade, vai o aparelho digestivo como um todo, ele vai ficar ali meio que dormindo também, porque até a gente não está comendo, né? Mas ele não para, ele produz as suas substâncias, principalmente quando amanhece, que aí ele sabe que a gente vai começar a comer. Então ele começa o movimento, ele começa a produção, essa movimentação, né, que ele tem também favorece a formação dos hormônios que a gente vai ver e favorece de uma maneira positiva, né, que vão auxiliar não só na digestão como na distribuição dos nutrientes ao longo de todo o corpo.